Uma boa noite a todos. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o livro Boa Nova, tomando como base aí o capítulo 8, e nós queremos pedir então aos bons espíritos que nesse momento nos auxiliem nessa reflexão e nos ilumine através dos aprendizados para que possamos seguir na nossa caminhada do bem, praticando cada dia mais os nossos ensinamentos adquiridos do Mestre Jesus e também dividindo com todos aqueles que estão ao nosso redor esses aprendizados através de bons exemplos. Pedimos ao Mestre que nos ilumine, não só neste momento ou nesta noite de hoje, mas em todos os dias da nossa caminhada terrena. Permanece em nossos corações e ilumina essa nossa exclamação desta noite. Que assim seja. Hoje, então, nós estaremos aí fazendo uma reflexão sobre o capítulo 8 do livro Boa Nova. E esse capítulo 8, ele vem falar aí um pouquinho do bom ânimo. Nesse capítulo, Humberto de Campos e Chico Xavier nos levam ou nos transportam para o ambiente tanto físico quanto psíquico em que estava inserido Bartolomeu naquele momento da sua convivência aqui com o Cristo, na sua também passada aqui pela terra. Bartolomeu, então, nasceu em Caná, na Galileia, em uma pequena aldeia que ficava distante mais ou menos 14 quilômetros de Nazaré. E foi na Galileia que Jesus iniciou também aí o seu ministério, realizando aquela transformação da água em vinho, selando aí, podemos dizer, o início da Boa Nova e das suas pregações, com a alegria que ele, o mestre, queria simbolizar. Então, essas bodas que Jesus aí participou e teve um papel muito importante, seria o grande noivado, poderíamos dizer, aí da terra, com essa mensagem e o testemunho de que o Cristo era portador. Bartolomeu, então, era filho do agricultor Ptolomai, e ele era também conhecido como Natanael. Então, ora se vê falar de Bartolomeu, horas de Natanael. Bartolomeu teve o privilégio, então, de estar aí na companhia de Jesus durante a sua missão aqui na Terra. Ele ouviu os ensinamentos do Mestre, presenciou alguns milagres e também recebeu diversas missões. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Então, desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades. E todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Bartolomeu era um apóstolo triste e muitas vezes o Senhor acabava o surpreendendo em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez então por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e a sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, que Jesus aproveitou aí alguns instantes para lhe falar de uma forma mais demorada ao seu coração. E nessa fala de Jesus,
após essa interrogativa aí afetuosa e fraternal do mestre, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. E perguntou então a Jesus de uma forma muito tímida, né? Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras por toda parte. É a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo, então, se tornara quase abafada pelas lágrimas nesse instante. Todavia, Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero, senão, acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem esta certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Então, há uma grande reflexão neste momento aí a respeito do Evangelho, de trazer aí uma calmaria, eu diria assim, aos nossos corações, um bom ânimo a todos nós seguidores aí do Cristo, no sentido que talvez as nossas maiores alegrias, ou certamente, né, não estariam aqui na Terra, pensando aí na reencarnação. As nossas alegrias, elas estariam sim direcionadas aí à nossa evolução do espírito. E com isso, é claro, talvez teríamos aí os nossos momentos de fraqueza aqui na Terra. Mas o Cristo nos consola dizendo que os seus ensinamentos irão sim trazer aí uma alegria aos nossos corações, assim como ao de Bartolomeu. Depois de uma pausa em que o discípulo contemplava o mestre silencioso, ele continuou: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem. Na atividade ou no descanso, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral,
Os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando aí a própria marcha. Então, Jesus nos chama a atenção nesse trecho que aqui na Terra nós teríamos sim uma estrada talvez cheia de pedras, mas que essa nossa caminhada aqui, ela vai nos conduzir aos braços do nosso Mestre Jesus. E aqui a nossa marcha, a nossa maior tarefa é o trabalho. Então essa luta que nós fazemos todos os dias, elas nos trarão aí a oportunidade de chegar ao nosso desenvolvimento espiritual, ou seja, chegar mais próximo aí à nossa perfeição. E ele nos chama atenção também que a oportunidade nos concedida de uma hora, que nós tenhamos uma ação, por menor que ela seja, ou de uma palavra humilde, é aí o convite para que nós semeemos, para que o Pai, semeie as suas bênçãos sobre nós. Então, nós estaremos tanto na atividade do descanso físico, que é aquele momento que nós dormimos, quanto na atividade da rotina diária, tendo aí as oportunidades de estarmos trabalhando para o desenvolvimento do nosso espírito. Somos sabedores que se direcionarmos aí o nosso sono para os trabalhos, para que o nosso espírito durante a noite possa estar nos desenvolvendo e trabalhando junto aí à missão do Mestre, estaremos cada vez mais próximos desse desenvolvimento ideal. Daí resultam Então, o Cristo continua ainda para Mateus. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados, na obcecação de sua vontade própria. Ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então, muitas vezes nós passamos aí cegos, né, a essas questões maiores aí, que é o nosso desenvolvimento espiritual. E passamos a não observar nada. Estamos praticamente como Jesus coloca ali, de ouvidos fechados, de olhos vendados e nos revoltando aí contra aquelas dores ou aquelas questões que nos incomodam aqui nesse momento em que estamos encarnados e não enxergamos mais nada. Nenhuma das oportunidades bonitas que nos são dadas todos os dias. Então, não vemos mais a beleza da flor, não sentimos mais o cheiro, ficamos obcecados aí numa eterna rebeldia contra as situações em que estamos inseridos. Situações que nós mesmos planejamos para esse nosso processo reencarnatório. Bartolomeu pergunta então ao mestre: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. A verdade não exige, transforma.
O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é precioso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador, de olhar inquieto. Então Bartolomeu questiona aí o mestre, como que nós podemos, proceder diante dessas pedras que estão em nosso caminho com tanta serenidade, né? Então, e ainda questiona se o próprio Evangelho não pediria aí aos seus seguidores que estivessem num nível um pouco diferente, né? Que estivessem aí já sendo para espíritos um pouco mais elevados. E aí Jesus responde a Bartolomeu: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando seu coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que a arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? E Jesus remete Bartolomeu aí a uma reflexão sobre os negócios aqui do mundo, né? Então, fazendo-o pensar que a adversidade que nos cerca aqui, muitas vezes, pode ser, sim, um convite para a mudança da nossa maneira de nos conduzirmos, né? Para a nossa reforma íntima, para que nós possamos semear aí com mais amor, para que nós possamos mudar um pouco essa nossa conduta de meros reclamantes ou de nos colocarmos aí no papel de vítima e assumirmos uma postura maior, uma postura em que nos foquemos não só nas nossas dificuldades terrenas ou nesse momento em que estamos aqui encarnados como matéria, mas na nossa evolução aí para a chegada junto à casa do Pai. Bartolomeu guardou então aquela resposta no coração que o mestre acabou de dar para ele e de certa forma lhe causou certa estranheza. E logo lembrando-se de que a sua genitora partira havia pouco para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Então Bartolomeu pergunta aí para o Cristo: será que eu não sou triste assim? Ou não predomina a tristeza em mim porque eu perdi aí a minha mãe? E aí o mestre responde para Jesus, para Bartolomeu, perdão. Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentamos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um novo mundo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra.
como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Então, Jesus nos traz aí a certeza de que não estamos desamparados, não estamos perdidos, estamos todos aí sobre auxílio ou sobre, eu diria assim, acolhimento do nosso Pai. E a morte nada mais é do que a nossa transição aí, a transição do nosso espírito para um mundo um pouco diferente e que não estaremos separados para sempre, né? Estaremos sim temporariamente, conforme os nossos merecimentos, longe daqueles a quem amamos. E aí nós poderíamos pensar, mediante todos esses questionamentos aí de Bartolomeu em relação a essa tristeza, a essa dor, numa reflexão que Leon Denis traz sobre a dor no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, Leon Denis aborda que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós, com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas, mas, sendo partilha de todos, deve ser considerada como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condições do progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. Então, a dor ela é necessária para o nosso equilíbrio, para a nossa educação. Se nós tivéssemos somente alegrias, talvez não teríamos esse equilíbrio ou essa oportunidade aí de nos desenvolvermos um pouco mais. Então, as falhas que nós cometemos no passado, sem dúvida nenhuma, são aí os motivos das nossas dores nesta encarnação. Mas por quê? Porque nós violamos aí a ordem, né, divina, ou nós furamos aí, como a gente diz, com o nosso próximo ou com aqueles com os quais reencarnamos. Então, precisamos começar a ver a dor um pouquinho como um pagamento de dívida, eu diria sim, sem dúvida, mas também como uma grande oportunidade de refazimento do nosso espírito. Então, a ação deste sofrimento, ela traz efeitos benéficos para nós. É uma oportunidade que o Mestre nos dá de corrigirmos os nossos erros. Então, precisamos valorizar essa situação e não muitas vezes passarmos só nos queixando. É claro que ainda somos seres errantes, espíritos inferiores que estamos aqui na Terra, falta-nos muito, eu diria assim, para a gente chegar no nível de evolução ainda melhor, mas podemos e estamos recebendo aí a oportunidade de ouvir essas mensagens para que nos tragam aí um momento de reflexão. E pensando aí na dor e pegando um pouquinho do que Leon Denis nos fala, que a dor, o sofrimento é uma oportunidade de correção, Chico Xavier, no seu livro Fonte Viva, ele nos fala também aí um pouquinho sobre a correção. Então, a corrigenda ou a correção, ela é sempre rude, desagradável, amargurosa,
mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Então, se ficarmos aí nos revoltando contra os nossos sofrimentos, vai ser sim uma situação em que veremos só situação desagradável e amarguras. Mas se vermos aí como uma oportunidade, poderemos transformar isso em experiência, em conhecimento, em compreensão, em oportunidade de desenvolvimento. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparado. E a dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, Chico nos traz aqui um reforço do que Leon Denis também nos diz, que a dor, ela aí é uma oportunidade para que a gente possa estar recuperando os nossos erros e que deveremos estar aproveitando esse momento. Retomando, então, a nossa passagem sobre Bartolomeu, falando aí do bom ânimo, Bartolomeu, então, se despediu do mestre e o olhar do mestre oferecia o seu naquela noite em que eles tiveram essa conversa sobre as tristezas e esse questionamento sobre o desencarne da sua mãe. Bartolomeu percebeu uma luz mais doce e mais brilhante e percebeu que as mãos do mestre lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e de certa forma desconhecida. Embora nascido em Caná, na Galileia, Bartolomeu nesse momento residia em Dalmanuta, para onde ele se dirigiu, meditando aí gravemente nas lições que havia recebido. E a noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto, as estrelas lhe afiguravam as luzes gloriosas do Palácio de Deus à espera das suas criaturas com hinos de alegria. As águas do Genezaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas e felizes. Os ventos brandos lhe sussurravam ao entendimento cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas com surpresa, não mais as encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora, refletiu, porém, com sua mais amplitude, quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe dos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava por edificar no coração? Chegou a casa pela madrugada. Ao longe, os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros ao conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos. Sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. E ao ranger os gonzos ou as dobradiças da porta, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei.
Bartolomeu, porém, recordou o Evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou, igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago, como que estava mais acolhedor e mais belo, seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. De tarde não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo. No sábado seguinte, o mestre demandou às margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Ali aglomeravam-se homens e mulheres do povo, judeus e funcionários de Antipas, a par de grande número de soldados romanos. Jesus começou, então, nesse momento em que todos esses o rodeavam, pregar a boa nova, e a certa altura contou, conforme a narrativa de Mateus, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Nesse instante, então, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo, pela ternura que evidenciava. E o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda se desfizera, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino.